Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o cooperador Alex e hoje nós vamos falar sobre a lição número 2, o prometido de Israel. Nós estamos na revista Dimensões do Ministério de Cristo, que você está vendo aí na sua tela. E essa aula de hoje nós vamos falar como se formou a promessa de Jesus, da vinda de Jesus para a terra, ok? Então vamos seguir? O texto básico desta aula de hoje se encontra no livro de Isaías, no capítulo 9, dos versículos de 1 a 7. E o texto áureo está lá em Miqueias, capítulo 2, versículo 5, que diz o seguinte: E tu, Belém Efratá, posto que, pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quais são, então, os objetivos da nossa lição para hoje? Primeiro, elaborar uma análise crítico-filosófica à luz das Escrituras a respeito da gênese do universo. Segundo, é conhecer as circunstâncias que precipitaram o homem à queda. E, por fim, saber que Deus prometeu enviar-nos um Redentor humanamente divino. E a nossa palavra introdutória vai dizer o seguinte, que nesta lição nós analisaremos brevemente, em uma perspectiva crítico-filosófica, os relatos da criação. Vamos falar sobre Lúcifer, que foi o anjo caído, de seu estado de perfeição angelical. Ou seja, lá em Ezequiel 28, 14 e 15, fala sobre isso. Que ele foi posto sobre as luzes, sobre os altos montes de Deus. E ele quis ser como Deus. Em Isaías 14, de 12 a 15, também fala sobre a queda de Lúcifer. Lúcifer apareceu a Eva no interior de uma serpente, pretendendo assim arrastar a coroa da criação, no caso o homem, para o estado de rebelião e desobediência em que ele mesmo se encontrava. Vale lembrar que a queda de Lúcifer, Satanás, foi por causa da sua rebelião, porque ele queria ser igual a Deus. Nesta aula, nós veremos o plano de salvação que Deus arquitetou para redimir toda a humanidade e as anunciações do advento do Messias vaticinadas pelos profetas. Queridos, o que nós precisamos entender nessa lição é que o anúncio do Messias, ele já vinha desde a criação. Lá em Gênesis 3, vai estar falando sobre isso já. Ou seja, desde a queda do homem, o Messias já foi prometido. Tá ok? Então vamos lá para o ponto número 1, o Criador. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, nos faz entender que os juízos e os caminhos do Senhor são insondáveis e inescrutáveis. Não há quem possa compreender os seus intentos. Isso lá em Romanos 11, de 33 a 36. Teve um escritor muito famoso, chamado A.W. Pink. Ele escreveu o seguinte, em um dos seus livros, né? Houve um tempo, se é que podemos chamar de tempo, em que Deus, na unidade da sua natureza, habitava só, embora subsistindo igualmente entre três pessoas divinas. Bom, nós sabemos que Deus, ele é triuno, né? Ele está em Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um só, né? Formam o ser todo soberano que é Deus. Então, se Deus já existia como Pai, Filho e Espírito Santo, na Trindade, ele sempre existiu desde a eternidade passada. É o que está falando aqui ainda. Não havia nada, nem ninguém senão Deus. Durante uma eternidade passada, Deus esteve só, completo, suficiente, satisfeito em si mesmo e de nada necessitando. Nós podemos entender que Deus sempre existiu, mas Deus de nada necessita. A criação dele foi para que houvesse um relacionamento. Ok? Então vamos para o ponto 1.1. A existência deriva-se da essência. Lá em Êxodo 3,14, fala que Jeová, o Eterno, não declarou que ele existe, mas afirmou que ele é. Bom, aí nós vemos lá em 3,14 que fala o seguinte: Deus fala com Moisés. Moisés pergunta: eu vou anunciar Deus ao seu povo, mas quem eu vou anunciar? E Deus fala para ele: diga, eu sou o que sou. O grande eu sou. Nós aprendemos na revista anterior sobre o nome de Jeová, que fala sobre Yahvé, né? Yahvé é exatamente isso, eu sou. Ok? 1.2, a gênese do universo.
É importante ressaltar que Deus, ao inspirar o autor do livro de Gênesis, se preocupou em utilizar uma linguagem universal, dotada de grande beleza e de sutil poesia. Aí, irmãos, é o seguinte: se a Bíblia fosse escrita numa linguagem da época, num termo científico, da época de Moisés, que foi o autor do livro de Gênesis e dos demais livros, ele seria um livro apenas de relíquia, um livro de história, porque a gente não conseguiria entender os termos científicos da época, embora não existiam muitos. Agora, se ele fosse escrito na Idade Média, seria a mesma coisa. Para nós não teria muita utilidade e não seria compreendido para as pessoas, para o povo da época de Moisés para frente. E se ele fosse escrito, os livros do Pentateuco, o livro de Gênesis, fosse escrito nos termos científicos da atualidade, da nossa atualidade, da nossa geração, aí sim, não seria nada compreendido dos nossos antepassados. Então, por isso, foi adotada essa linguagem universal. Ele tem uma beleza de sutil poesia, que se fala, como está dizendo na revista, mas também ele vai ter um entendimento universal. Ou seja, o livro vai ser traduzido em vários idiomas e a compreensão vai ser a mesma, ok? Então vamos seguindo para o ponto 1.3, que fala assim: o Senhor da terra. E lá em Gênesis 1:28 vai falar que o homem foi criado para ser Senhor da terra. As Escrituras nos permitem compreender que somos a coroa da criação, ou seja, a coroa da criação de Deus é o homem. Deus criou a terra, criou o mar, criou as estrelas, criou todo o universo. Criou a natureza, mas pela sua voz, Deus falou: haja e ouve, e passou a existir. Mas o homem não. O homem fez com as suas próprias mãos. No próximo item agora que você vai ver, o 1.3.1, que fala que o título é Criado por Deus, diz o seguinte lá em Gênesis 1:26. O Senhor fez questão de deixar registrado que a Trindade estava ocupada com a criação do homem. Gênesis 2:7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Ficou bem claro aqui, né? Que Deus fez o homem com as suas próprias mãos. Por isso nós somos considerados a coroa da criação. 1.3.2 vai falar que nós somos criados à imagem e semelhança do Altíssimo. A maioria dos teólogos cristãos judeus, eles remetem ao fato de que fomos criados parecidos com Deus, embora nós não temos a essência de Deus, que é o quê? Qual que é a essência de Deus? Onipotência, onipresença e onisciência. Mas nós temos os atributos comunicáveis de Deus, que são a nossa personalidade, racionalidade, espiritualidade, moralidade. Isso é inerente ao ser humano. O que isso quer dizer, irmãos? Nós temos naturezas diferentes. Eu e a minha esposa somos diferentes. Nós temos comportamentos, personalidades diferentes, raças diferentes entre os seres humanos. São pessoas negras, pardas, brancas, são pessoas de uma natureza mais colérica, outros mais sanguíneos, pessoas mais sentimentais. Então há uma diferença. E isso é a perfeição de Deus na humanidade. E isso nós temos que deixar bem claro. Deus criou a sua imagem e semelhança com perfeição. Mas nós não temos os atributos de Deus. Ok? Vamos seguir então. 1.3, o Senhor da terra ainda. O subtópico 1.3.3 vai dizer que nós somos criados menor do que os anjos. Mas o que são os anjos? Salmo 148, 2:5, Hebreus no capítulo 1, 13 e 14 vai dizer que os anjos são seres criados, seres espirituais criados por Deus em grande número, com propósitos definidos. Irmãos, os anjos é da mesma forma, eles foram criados por Deus através do seu verbo, através da sua palavra, tá? Os anjos, lá em Hebreus 1,14, ele vai dizer que são espíritos ministradores, enviados para servir quem? A criação. Aqueles que hão de herdar a salvação. Não aqueles que estão perdidos, mas sim aqueles que são filhos de Deus. 1.3.4, somos criados para viver em comunhão com o Eterno. Alguns teólogos defendem que Deus, embora autossuficiente, anela por comunhão e por isso criou o homem. Bom, nós vemos na passagem que fala sobre o Jardim do Éden que Deus vinha falar com o homem todos os dias. No final do dia, Deus vinha e conversava com o homem. Então, ou seja, aqui está bem claro, está provando bem claro isso, que Deus criou o homem para ter relacionamento.
Ele queria ter um relacionamento com a sua criação, de pai para filho. Então, por isso que nós somos criados. Vamos seguindo. 1.4. Lugar de habitação do homem. Bom, aqui nós temos o lugar de habitação. O lugar de habitação é o planeta Terra. Deus entregou a Adão um planeta verde e sustentável. E é interessante dizer que, naquela época, somente os vegetais era a única fonte de alimentação disponível e não chovia na terra. Então, nessa época aqui, o homem comia apenas o quê? O homem era herbívoro, né? Comia salada, comia frutas, verduras e legumes. Que bom que isso mudou, né? Ainda sobre esse item, nós temos algumas afirmações teológicas que falam o seguinte, que somente após o dilúvio, o homem passou a se alimentar de carne. Né? Isso aí está baseado em Deuteronômio 12, está falando sobre isso, que Deus autorizou a comida do sacrifício, o sacrifício que o homem fazia, pegava um cordeiro, um animal e sacrificava a Deus como holocausto. Depois de cozida aquela carne, ele poderia comer a carne do animal. Mas nós sabemos que Abel já fazia o seu holocausto a Deus, já oferecia carne queimada a Deus. Mas em Gênesis não relata que Abel fazia daquela carne a sua refeição também. Né? Por isso há essa afirmação teológica, que era desde a queda, que havia a comida, que havia a autorização de comida da carne, ou após o dilúvio. Mas isso não reflete muito para nós hoje. Esses estudiosos também afirmam que, em decorrência do dilúvio, houve alterações geológicas na Terra. Né? E por causa disso surgiram também as 4 estações. 1.4.1 fala sobre a localização do Jardim do Éden. Lá em Gênesis 2, 8 a 10, fala sobre a localização geográfica do Éden. Existem estudiosos que procuram localizar o Jardim do Éden, né, através dos 4 rios que saíam do Éden e que formavam os 4 grandes rios do Oriente. Né, mas ainda não existe uma certeza dessa localização. Vamos para o tópico 2. A queda do homem, né? Homem e mulher foram criados absolutamente puros e inocentes, sem qualquer ligação com o pecado. Gênesis 3:13 vai dizer que a escolha da mulher em acreditar na sedutora mentira da serpente, no caso, constitui-se na porta de entrada da iniquidade. Já em Gênesis 3:17, vai falar do homem, né, que ele optou por ignorar a voz de Deus, ou seja, a desobediência. E aí nós temos a primeira desobediência na terra. E essa primeira desobediência desse primeiro casal, em Romanos 5, vai relatar que essa desobediência criou raízes na natureza humana que produz seus frutos mortais até os dias de hoje, ou seja, até nós. 2.1 fala da tentação. O que é a tentação? É o apelo que o pecado faz aos nossos sentidos e aos nossos desejos, utilizando para isso os mais diversos, impuros e perversos meios. Quando optamos por ceder a ela, optamos pela rebeldia e pela ilusão. Irmãos, a tentação é a arma que Satanás usa para nos derrubar. Então, quando nós temos a tentação sobre algo que não é nosso, que vai gerar uma cobiça, nós estamos cedendo à tentação. E ceder à tentação é cair no pecado. Ainda sobre a tentação, nós podemos observar que muitos enganos são cometidos em nome do primitivo anseio que instiga a humanidade. Conhecer aquilo que o Eterno reservou para si. Na impossibilidade de a ciência explicar de forma cartesiana os mistérios do universo, o homem caído tende a procurar fora da verdade, que é Deus, respostas para os infinitos questionamentos que a vida apresenta. E neste espaço cabe toda sorte de mal. 2.2. A desobediência e suas consequências. É possível sim colocar a verdade em xeque? Sim. Também é possível tentar alterar essa verdade e até mesmo negar a verdade. Porque a partir da desobediência originou-se o quê? A exaltação do ego. E com essa exaltação do ego, desencadeou-se um sistema de morte que domina o universo até hoje. E aí você vai ver um quadro agora sobre as consequências da queda. Nós temos 5 consequências por causa da queda. Separação entre o Criador e a criatura. Ou seja, a santidade do Altíssimo é, por assim dizer, a síntese de todos os seus atributos. Foi a natureza imaculada do Criador que levou o homem a se esconder, pois ele reconheceu-se despido, ou seja, desprovido da santidade que unia ao divino.
Gênesis 3, 22 e 24 relata sobre isso, onde o homem se sentiu despido. Ele viu que ele estava sem roupa, estava nu. E por causa disso, ele se escondeu. Uma segunda consequência: desorganização da ordem natural do planeta. O homem e a natureza, que viviam em total harmonia, você pode ver no capítulo 1 de Gênesis, passaram a pelejar entre si e contra si. Lá em Romanos 8 também relata isso. E por causa do pecado, a terra foi amaldiçoada e a mulher teve os sofrimentos de sua gravidez aumentados. Terceira consequência, então, é a dicotomia psicológica. Deus conhece o bem e pratica, da mesma forma que conhece o mal e rejeita. Já o homem, Paulo relata em Romanos que o bem que ele quer, ele não faz, mas o mal que ele não quer, esse ele faz. E aí nós temos também a consequência que é a degradação do homem. Uma força maligna passou a dominar o espírito do homem, impelindo-o a cometer novos pecados e alterando completamente o ciclo da vida que Deus tinha planejado para ele. E por fim, a instauração do estado de morte, que se faz em 3 estágios: físico, espiritual e eterno. E aí você vai ver as referências que tem para você pesquisar depois na sua Bíblia, ok? E aí vamos para o tópico número 3, o libertador. As naturezas do libertador. Aqui nós vamos conhecer detalhadamente. O homem, ao falhar no Éden, afastou-se completamente do supremo objetivo para o qual foi criado, ou seja, o seu relacionamento com Deus. 1 Coríntios 15, 45 vai falar que foi necessária a provisão de Deus enviando o segundo Adão, no caso Jesus, nosso Salvador, para levar o homem de volta para Deus. Miqueias 5:2, que é o nosso textuário, vai falar que, assim sendo, o libertador passou a ter 2 naturezas, divina e humana. 3.1.1 é uma das suas características da natureza do Messias. Primeiro, descendente de mulher. A promessa em Gênesis 3,15 de que o libertador deveria ser descendente de mulher. Mas, tendo em vista a natureza e a abrangência do pecado, nenhum homem comum seria capaz de efetuar tão grandiosa obra de salvação. E aí nós temos o segundo ponto, que é humanamente divino. Que esse libertador teria que adentrar o campo da moralidade, da espiritualidade e anular a força do pecado, destruir o poder de Satanás e libertar o homem da morte, reconciliando com Deus e santificando o homem para a vida eterna. E aí no 3.2 nós vamos falar sobre os vaticínios proféticos. Jesus, por meio da sucessão gradual de profecias de índole singular, as quais denominamos profecias messiânicas. Bom, nós conhecemos quem como profeta messiânico? Isaías. O profeta Isaías, ele fala muito, né, da vinda de Jesus. No capítulo 9, mais especificamente, ele vai detalhar melhor sobre isso. E nós vamos falar sobre isso aqui. Capítulo 9, verso 6b, vai falar sobre as características do Messias. Primeiro ponto, maravilhoso conselheiro. Aqui, o que seria? Causa admiração, espantoso, incomparável, especial, terno, sem precedentes, meigo, amigo e pronto para ajudar. Aqui também demonstra a sabedoria de Cristo para julgar, aconselhar, admoestar e ensinar. Segundo ponto, Deus forte. É considerado tanto um ser de origem divina como poderoso. Pai da eternidade, que demonstra a deidade de Cristo. O reinado do Messias, que foi descrito pelo profeta como um estado eterno. Da mesma forma você vai encontrar em Salmos 21, vai encontrar em Salmos 61, 2 Samuel 7, e Isaías também dá continuidade no versículo 7, também do capítulo 9. E também nós temos o príncipe da paz. O pecado deixou inquietação, dúvida, desesperança, escravidão e guerra. Mas nós temos em Jesus a nossa paz. Jesus é o príncipe da paz. Então a nossa verdadeira paz encontramos em quem? Em Jesus. Ele mesmo disse: a minha paz vos dou. Eu vos deixo a minha paz. Isaías 9,6, o versículo completo vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, ou o poder está sobre os seus ombros, e ele será chamado, o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías também profetizou que o menino nasceria como qualquer outra criança, provando assim que a natureza humana do libertador. O Evangelho de João também relata, no começo do livro, ele está falando sobre isso, né? Que o Messias, Jesus era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus.
confirmando aí a deidade de Jesus. Ele fala sobre o poder de Jesus através da sua eternidade. E por fim, irmão, vamos concluir o seguinte. Jesus, ele veio prometido desde a queda do homem. Então nós sabemos que Deus já havia prometido a libertação da sua criação, da coroa da sua criação, a partir da queda do homem. Então nós podemos concluir que sempre houve a promessa de que Jesus viria para libertar o seu povo. E no tempo certo ele veio. Então na conclusão nós vamos dizer o seguinte, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para viver em plena comunhão com ele, desfrutando da sua presença. Aí tem a referência em Gênesis para você acompanhar. No entanto, o pecado ergue-se como uma muralha que se interpôs entre a criatura e o Criador. O Eterno, por seu infinito amor, imediatamente após a queda, prometeu enviar aquele que nos levaria de volta ao seu regaço. O pecado precisava ser banido, o que não poderia ser feito por intermédio do homem, pois por ele a iniquidade entrou no mundo. Vários profetas vaticinaram ou previram o advento do Messias. E no tempo determinado por Deus, Jesus, o nosso bendito Salvador, aquele que é desde a eternidade, despiu-se de sua glória e veio ao mundo cumprir a promessa feita no Éden, resgatar a humanidade perdida. Então, irmãos, o que nós temos que aprender nessa lição? Através dos objetivos que nós tivemos, né? De que o homem se desgarrou de Deus, ele se afastou de Deus no momento em que ele desobedeceu. O pecado da desobediência gerou uma consequência muito grande. Deus amaldiçoou a terra a partir daquele momento. A terra, então, ela se faz totalmente aversa. Tudo que estava na ordem que Deus tinha criado, mudou-se. As feras do campo, leões, ursos, se tornaram feras, se tornaram inimigos do homem, né, da raça humana. E começaram a atacar. Então, o leão começou a atacar os cordeiros lá de Davi, do rebanho de Davi, onde o próprio Davi teve que matar leões, matar ursos, né, para proteger o seu rebanho. Então, toda a natureza e a ordem natural do homem, ela foi estragada através desse pecado original. E Jesus veio para resgatar. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assim como João Batista disse. E esse Cordeiro veio para levar todo o nosso pecado sobre si na cruz, como promessa de Deus lá no jardim ainda. E os profetas falaram sobre isso, especificamente o profeta Isaías, né, que falou muito sobre a vinda de Jesus. Então eu espero que você tenha aprendido bastante nessa lição, e as próximas aulas nós vamos falar um pouco mais ainda sobre a promessa de Jesus, a vinda, a vida de Jesus, o seu ministério e o plano de salvação de Deus para o homem. Ok? Então fique conosco, se inscreva no canal da igreja, no YouTube, mande suas mensagens para nós, e nós vamos sim esclarecer as dúvidas que possam vir durante a semana. Que Deus abençoe a sua semana e nos encontramos nas próximas aulas. A paz do Senhor.